Olá, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com uma ferramenta que é muito utilizada em empresas de pequeno porte. Às vezes aquelas empresas que não têm condições de tá tendo um controle de estoque, um sistema para controle de estoque, ela, ela pode utilizar essa ferramenta, tá? De forma bem simples e bem fácil. Em empresas que nem material de construção, casa de hidráulica, elétrica, lojas de pequeno porte de 1,99, pode estar trabalhando com isso. A gente vai ver o porquê. Ela é chamada, vamos ver aqui, ó, né? O sistema de duas gavetas. Mas para a gente chegar lá, vamos passar aqui nessa parte teórica um pouquinho, tá? Duas perguntas básicas, né? Administração de estoque, que é o quanto comprar e quando comprar. A fórmula do lote econômico de compra procura responder a primeira pergunta, mas possui importantes limitações quando se fala, né, do lote econômico de compra ou de produção, que consideram os recursos ilimitados, ou seja, eu posso comprar quanto eu quiser, e assumem que fatores cruciais e dinâmicos da compra dos diversos custos de estocagem permanecem constantes, ou seja, não vai nem para cima nem para baixo. Nós vimos alguma coisa aí quanto a custo, né? A mudança do foco do quanto para o quando comprar. Deixa eu mudar o ponteirinho aqui. Fica melhor para ver. Beleza. A primeira abordagem, aqui, ó, mudança, primeiro, que é a mudança do foco do quanto para o quando comprar. A primeira abordagem para tratamento do problema foi o ponto do pedido, que nós trabalhamos e nós vimos, né? Que determina o momento de compra com base no nível de estoque, no tempo de reposição e no consumo. Sistemas de controle de estoque foram criados para dar um tratamento mais elaborado e eficiente para o problema, estando mais adaptados às situações concretas. Então, quando a gente fala do quando comprar, o ponto do pedido é essencial para trabalhar com isso. Lembra lá? A gente faz de trás para frente, leva em consideração o que vai ficar de estoque mínimo e em alguns casos aí para a gente não ter falta de produto. E um desses sistemas de controle é o chamado sistema de duas gavetas, tá bom? É o mais simples método de controle de estoque, porque ele é visual. É que eu falei, ele serve para muita coisa. E uma das coisas lá, ó, é ideal para os itens da classe C. Quais são os itens da classe C? Que item de classe C? Lembra lá da curva ABC? Né? Produtos A, produtos B e produtos C? Então, às vezes nesse caso, eu posso até utilizar esse sistema de duas gavetas para os produtos de classe C, que ela é mais visual mesmo. É ali no olhar você consegue entender, você consegue ver, que é bastante difundido em revendedores de autopeça, comércio varejista de pequeno porte, que eu falei, né? A parte aí até de material de construção, hidráulica e elétrica, autopeça, comércio varejista de pequeno porte, aí pode estar sendo utilizado. E eu não preciso ter um controle tão aprofundado em cima disso. Como que funciona? Eu tenho na verdade são duas caixas, eu posso ter duas gavetas, ou pode ser aqueles contenedorzinho preto ou maior, aí do tamanho que for necessário. Mas eu sempre vou usar dois. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu entrar na internet e eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Contenedores de peças. Imagem. Não. Contenedor de peça de plástico. A gente vê muito em 1,99. Plástico. Deixa eu só mudar aqui. Achei aqui, ó. Vai ficar
transição, vai ficar mais fácil vocês entenderem do que eu estou falando. Tá vendo aqui, ó, essas caixinhas, ó, que elas são encaixadas uma em cima da outra, exatamente dessa forma. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo ver só a imagem aqui. Não quero salvar a imagem, quero abrir a imagem. Vamos ver se dá para ampliar. São essas caixinhas de plástico preta. Ela tem de diversos tamanhos, vocês encontram na internet um monte. Então eu tenho uma que é a A e a outra que é a B, tá bom? A caixinha A e a caixinha B. Eu posso deixar até uma virada de um jeito e outra de trás para frente, aí vai de acordo com a empresa como quer trabalhar com isso, tá? Mas o ideal é trabalhar com isso daqui, com essa parte aqui. E que quem tem acesso são só os funcionários, né? E eles têm que entender que funciona dessa forma. Bom, beleza. Eu tracei, vou montar, colocar as estantes lá, vou comprar essas caixas, né? E vamos voltar para a nossa apresentação. E eu tenho então a caixa A e a caixa B. A caixa A é a capacidade para atender ao consumo durante o tempo de reposição, mais estoque de segurança. Então, na caixa A, na verdade, é o ponto de pedido, tá bom? Que é o consumo vezes tempo de reposição mais um estoque mínimo. É o valor que eu tenho na caixa A. O que eu falei? É como se fosse o ponto de pedido. É a formulinha do ponto de pedido. Já na caixa B, eu tenho a capacidade para atender ao consumo durante o período de compras. Então, na caixa B é igual o lote mais estoque mínimo menos a caixa A. Esse lote aqui, mais o estoque mínimo. Esse valor de quê? Pode ser o lote econômico de compra também. É que nós não vamos trabalhar, nesse caso aqui, é um sistema mais simples, talvez não tenha necessidade em estar fazendo a conta para o lote econômico de compra. Mas pode ser feito também para ele, tá? Caso você queira. Tem aqui o lote econômico de compra. Então, lote econômico de compra, ou o valor de Q, mais estoque mínimo, menos o valor da caixa A. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, caixa A é menor, normalmente é menor, e a caixa B é maior, onde vão ficar as quantidades maiores. Mas nada impede que seja daquela forma que eu falei, aquelas duas caixinhas lá, né, de plástico, uma em cima da outra. Só tem que saber que é o seguinte, o valor da caixa A é o ponto de pedido. Então eu vou começar a tirar, vai estar fechadinha, e eu vou começar a tirar as peças da caixa B. A hora que a caixa B esvaziou e foi para a caixa A, o que eu vou fazer? Um novo pedido, tá? Um pedido. Então é isso que eu tenho que saber, é isso que eu tenho que fazer, e é assim que funciona. Enquanto você vai tirando da caixa A, é o tempo, lembra lá que nós fizemos o tempo de reposição da peça, né? Mais um estoque mínimo. Então tem-se que, a partir do momento que eu informei o setor de compra que acabou as peças da caixa A e eu comecei a tirar da caixa B, ele vai ligar para o fornecedor e fazer o pedido do lote, tá? O lote vai chegar e vai encher a caixa A, né? Você vai completar o valor que tem que ter na caixa A e o restante você vai colocar na caixa B, tá? Então fica simples, tá bom? Fica bem simples de visualizar. Então se eu uso aquelas duas gavetinhas, eu só tenho que saber que de repente ó, a de cima é a B e a de baixo é a caixa A. Então vou começar a tirar de cima e deixar uma quantidade pequena na caixa de baixo. A hora que esvaziou a caixa de cima, ô fulano da compra, né? Manda aí, compra mais uma quantidade X aí, compra o lote para que eu possa estar enchendo, né? A hora que chegar, eu vou ter que completar isso daqui
e depois jogar o restante na caixa B. É visual, é fácil de controlar para que não falte, desde que aqueles que trabalhem no estoque saibam como isso funciona. Não adianta nada, 2, 3 funcionários ali trabalhando no estoque e ele não sabe como fazer, ele não sabe como trabalhar, ele não sabe para que tem as duas caixinhas com a mesma peça. Tá bom? Então, às vezes, em vez de investir num sistema de controle de estoque que nunca bate, então está sempre dando diferença, então você faz isso para aqueles produtos na sua empresa que são menores e que tem a classe C, é mais difícil de estar controlando, você trabalha com um sistema de 2 gavetas. Se você tem um pequeno comércio, né, e é você que às vezes vai lá e pega as peças e sabe como é que é, esse sistema de 2 gavetas é top. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho um consumo diário, em média, de 2 unidades. Eu coloquei um estoque mínimo para aguentar 3 dias. Eu tenho tempo de reposição de 4 dias. E eu quero que o meu lote de compra seja equivalente a pelo menos 30 dias de consumo. Então, como é que eu faço isso? De forma bem simplesinha. Então, qual vai ser a quantidade que eu vou ter na caixa A? Lembra lá da fórmula que nós fizemos? Que é o tempo de reposição vezes o consumo. Tempo de reposição, 4 dias, vezes 2 unidades por dia, mais meu estoque mínimo. Qual é o valor do meu estoque mínimo? Estoque mínimo é para durar 3 dias, né? Caso falte, caso o fornecedor atrase. Então, 3 dias. Então, 3 vezes 2. 4 vezes 2 mais 3 vezes 2, né? Que vai dar 8, mais 6. O valor da caixa A vai ser de 14. Tá? E lá da caixa B? Caixa B é igual o consumo, né, o lote. Qual é o valor do lote? O lote de compra é para equivaler a 30 dias de consumo. Então, 30 vezes 2 unidades, eu tenho igual a 60. Mais 6, o que é esse 6? É o estoque mínimo. O estoque mínimo nós achamos aqui, ó, 3 vezes 2. 6 menos 14. O que é esse 14 aqui, professor? É o valor da caixa A. Então, eu tenho 60 mais o estoque mínimo menos 14. Então, a quantidade de unidades que eu vou ter lá na caixa B vão ser de 52 unidades. Tá bom? Então, eu fico aí com este valor de 14 unidades na caixa A e 52 unidades na caixa B. Bem simplesinho. Começo a tirar daqui. A hora que terminou essa e passou para essa, eu aviso, ó, terminou lá a quantidade da caixa B do produto cotovelo, né? Do cotovelo de cano. Então, deixa eu já pedir, aproveitar, se tiver às vezes outros pedidos para serem feitos juntos, já aproveita, faz um levantamento, já faz e já pede tudo de uma vez. Tá bom? Esses valores, o correto é ter lá na caixa uma descrição. O que tem dentro da caixa A? Qual é a quantidade? Por que tem? Da caixa B, a mesma coisa. Tá bom? Bem simplesinho, bem direto, funciona, que é uma beleza, porque é no visual. Eu não preciso lançar no computador, vai só do caboclo infeliz avisar, né? Porque tem caboclo infeliz que não avisa, aí não vai funcionar nada nunca. Se não funciona nem no visual, imagina para esse peão tá tirando do sistema. Então, essa parte aqui, pelo menos, é bem visual, até e tá tirando das caixas certas, tá bom? Pessoal, então, bem simples, bem light. E aí eu tenho aqui 2 exercícios, tá bom? Para vocês fazerem, para pensar um pouquinho aqui, para saber qual é o valor da caixa A
e qual é o valor da caixa B. Eu vou estar colocando para vocês. Eu vou dar 2 semanas aí para vocês fazerem. Semana que vem eu vou entrar com conteúdo um pouquinho mais teórico aí, provavelmente. Então não vou passar exercício, eu vou deixar vocês uma semana sem, mas só semana que vem que eu vou deixar vocês tranquilos. 2 exercícios bem lightzinho para vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer no caderno, pode estar fazendo. Se vocês quiserem fazer no Word, no Excel, onde vocês quiserem fazer, pode estar fazendo também. Beleza? Pessoal, por hoje é só aí. Eu vou estar deixando esse restinho aí de aula para vocês estarem fazendo o que eu já pedi na semana passada, né? Colocando e incluindo esses 2 exercícios de hoje também, que não tem nada vezes e multiplicar, coisa bem lightzinha. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? É só me gritar aí, beleza? Pessoal, até a próxima então. Tchau, tchau.